Primeiro, eu quero lhe parabenizar pela ideia, né? Pela ideia de fazer uma live sobre um tema tão pertinente, um tema tão importante que é a questão do cinema, não só na sala de aula, como também dentro da escola. Né? Quando a gente fala cinema, aquela ideia de usar audiovisual na sala de aula, a ideia é escola e extrapolar os muros da escola, trazer a comunidade para dentro das escolas. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou Sérgio Borges, eu sou professor de Geografia, formado pela Universidade Federal de Sergipe. Fiz meu mestrado na área de Geografia Agrária e, durante o meu mestrado, eu tive a felicidade de ser apresentado às duas grandes professoras, Maria Augusta Mundim Vargas e Maria Geralda de Almeida, são professoras da área de Geografia Cultural, né? Então, eu fiz esse TO, que é uma disciplina chamada Geografia Cultural, mas eu já estava começando a dar aula, eu já lecionava na rede pública e particular. Eu sempre fui um cara muito inquieto em sala de aula. Esse modelo de educação formal sempre me incomodava, né? Então, eu sempre procurava levar discussões, trazer temas diferentes, e o audiovisual entrou nessa, né? Eu tenho várias ex-alunas minhas que são cineastas hoje, moram fora. Sérgio, você me apresentou Jorge Furtado, né? Através de Ilha das Flores, um clássico do cinema da escola. Então, eu comecei há mais de 30 anos, eu trabalho com audiovisual, comecei nas escolas, né, com exibições, já fiz dezenas de mostras em cinemas, centros culturais, né, e tenho o audiovisual como referência, né, para trabalhar determinados conteúdos específicos dentro da minha matéria, que é geografia, né? Então, hoje é uma das minhas paixões. Eu sou produtor, sou documentarista, eu tenho um canal no YouTube chamado Cine Massapê, tenho vários documentários que já foram premiados, né? Trabalho com roteiros, trabalho com direção e estou levando tudo isso para dentro da sala de aula e para dentro das escolas, né? Nós temos hoje um desafio enorme, que é a nova BNCC, né? Que vem trazendo a questão que vem trazendo a exigência da questão do uso das novas tecnologias, das novas narrativas, né? Do ensino, da cultura, da arte dentro das escolas. Né? Então, a ideia é entusiasmar, né? Levar o cinema, levar o audiovisual, né? O cinema de forma, digamos assim, como um instrumento lúdico. A ludicidade, na minha concepção, é um ponto chave, mas ao mesmo tempo em você fazer análises críticas do mundo, né? Você olhar o mundo de forma crítica, né? Através do cinema, que é a imagem em movimento, né? A relação espaço, a relação tempo, né? Os recortes, e lembrar sempre que no fundo de um filme existe um diretor, né? Existe um produtor. Então, o cinema ele é produto de uma ação ideológica e a gente tem que saber trabalhar com isso. A questão da ideologia, né? A questão do cinema, filtrar o que a gente quer. E o mais importante, Zezito e os meus companheiros que estão aqui hoje, é que o nosso aluno ele tem que ser protagonista. Quando eu falo aluno protagonista, é o aluno que ele deixe de ser aquele receptor apenas de informações e ele passe a ter uma identidade, né?
ele passe a ter um ponto de vista, né? Então, sempre é interessante, durante as exibições dos filmes, uma análise crítica, a questão do análise do roteiro, a própria questão ideológica do produtor, do diretor do filme, né? Então, é uma questão muito importante para a gente discutir, além da questão da interdisciplinaridade, que é bastante abordada nos filmes. Então, é um tema bastante gostoso, bastante importante e que deve ser abordado com responsabilidade, porque nós estamos lidando com jovens, né? E dentro jovens nós estamos entrando no século XXI, né? com essa responsabilidade de educar, né? Dentro da análise dentro dos programas da nova BNCC, com as competências, com as habilidades, né? Então, era isso que eu tenho para a gente começar a nossa discussão. Que massa, bom, olha, uma das coisas, eu fiquei muito feliz, né? Eu conheci o trabalho do Inventar com a Diferença, fiquei encantado com o filme, né? Não existe flores no jardim, não é isso? Eu assisti o filme diversas vezes, tenho uma cópia aqui em casa, né? Que a Gabriela Caldas me passou, e eu tive a felicidade de participar desse projeto quando trabalhei em uma escola chamada Marco Maciel, né? Sim. O Marco Maciel, aqui em Aracaju, foi Tobias Barreto, Castelo Branco, Costa e Silva e o Marco Maciel, que fizeram parte do projeto Inventar com a Diferença. Aí depois teve o Júlia Teles, né? Sim. Que é em Socorro. Bom, teve também a escola em Laranjeiras. Laranjeiras também teve. Na Muçuca. Fizeram um trabalho lindo também, um documentário lindo. Então, eu vou falar rapidinho sobre essa minha experiência no Inventar com a Diferença. Claro, eu não posso deixar de falar da importância que Gabi teve, a Gabriela Caldas, que hoje é uma pesquisadora, uma cineasta, está fazendo mestrado na área de cinema no Rio de Janeiro, focada na questão da educação. Então, foram 22 alunos, né, do ensino integral, junto. Eu e a professora Joselene, a professora de Sociologia, né, nós começamos a desenvolver esse trabalho com a coordenação da Gabriela Caldas, né? Então, nós produzimos um filme chamado A Pelada, que não tem nada a ver com o filme do belga, né? Foi um filme feito sobre a relação dos alunos com o sonho, né? O sonho deles de ser jogador de futebol, porque a escola também é um lugar para se sonhar, né? Então, os meninos, eles sonhavam, professor, eu quero ser igual a Neymar, eu quero ficar rico, eu quero comprar uma casa para minha mãe, tal. E nós fizemos o filme, né? E a comunidade, a trilha sonora da banda Reação, né? Envolvemos a comunidade, só que por problemas de edição, extrapolou o prazo, era chamada videocarta. Mas o projeto foi todo feito, 22 alunos, eu tenho fotografias, imagens, né, desse projeto, que eu só guardo assim, as melhores recordações desse projeto, né? Mas eu vou falar agora de um outro projeto que eu fiz recentemente, né, dentro dessa questão do aluno protagonista, né, que foi uma oficina de audiovisual com os alunos da Escola Paulino Nascimento, que fica no povoado Rubalo, aqui no Mosqueiro, né? Então, os alunos de todas as séries, alunos do ensino fundamental, aluno do ensino médio, nós usamos, né, toda aquela metodologia do Inventar com a Diferença, né,
a câmera, como usar a câmera, a fotografia, a textura, o enquadramento, a edição, né? Nós tínhamos meninos que sabiam edição, a questão do minuto Lumière, né? O minuto Lumière. Então, o produto final dessa semana foi durante uma semana, né, sob a coordenação da professora Adriana Azevedo, que era coordenadora na época, muito criativa, nos deu assim o maior apoio, uma escola muito pequenininha aqui no Caminho do Mosqueiro, certo? Mas tem uma direção, tem uma coordenação que sempre deu apoio quando se fala em audiovisual, tá? Então, o produto final foi o Minuto Lumière, né? Os meninos produziram uma série de vídeos curtos, mini-docs, né? E depois esses mini-docs eles foram exibidos, né, no pátio da escola para todo mundo assistir, né? Um outro trabalho foi minha última atividade em outubro do ano passado foi as chamadas Memórias Urbanas. Foi uma amostra que eu fiz para os alunos das escolas públicas. Abrimos, né? Foi no Centro Cultural de Aracaju, né? E onde eu tive a oportunidade de exibir os meus documentários, né? Eu trabalho muito com memórias, com história oral, né? Aí nós exibimos, eu fiz um documentário chamado Silva Lima, uma memória do rádio, né? E aí, contando a história do rádio em Sergipe. Depois nós exibimos o Doce Exílio. O Doce Exílio é um documentário que fala sobre a breve passagem do escritor Jorge Amado, né? Esse escritor universal, pela cidade de Estância, né? E eu fiz um outro documentário, tudo que fala sobre a questão das cidades, memórias, história oral, né? Aí exibimos também Você Conhece Laconga, né? Que foi um crime que ocorreu em maio de 61, sobre a questão das lendas urbanas, e foi muito interessante, foi uma tarde com os alunos das escolas públicas, né? O auditório do Centro Cultural, aquele cinema, ficou lotado, os meninos sentados no chão, as cadeiras. Para mim foi muito. Depois, como sempre, né, rolou um debate, uma roda de conversa com a professora Rosineide, com Virgínia Lúcia, com o professor Daniel Cireno, né? Então, foi justamente isso, estimular, levar cinema para essa galera. E no meu cotidiano, né, eu gosto muito de trabalhar com os filmes que fazem análises críticas, porque nós temos um momento que a gente está vivendo, né? Nós não temos que falar do cinema, nós temos que entender o cinema como algo revolucionário. O cinema é revolucionário, né? Então, você associar as disciplinas que você trabalha, os assuntos que você trabalha, né? Me bati muito com problemas com relação à questão de escola sem partido, né? Mas a questão ideológica, o professor deve ter uma cara, né? E o professor ele deve mostrar, né? E o aluno ele deve receber essas informações e trabalhar e discutir através dessas rodas de conversa. Por exemplo, os filmes do Silvio Tendler, né? Que mexe com a questão da interdisciplinaridade muito forte. Então, ele tem, na temática que ele fala sobre globalização, né? Ele faz a biografia do Milton Santos, que é um dos maiores nomes da geografia do Brasil, né? Ele faz uma análise crítica, né, da questão da globalização, das relações sociais, das desigualdades, da indústria do consumo, dos fake news, né, dentro de uma linguagem muito crítica, né? O Eduardo Coutinho, né, claro que existe alguns filmes do Coutinho, por exemplo, quando trabalha a questão agrária, né, eu gosto muito de trabalhar Cabra Marcado para Morrer, mostrar essa estrutura fundiária brasileira, né? Os conflitos no campo, a questão do sem terra, né? Outro grupo que eu gosto muito são os gaúchos, o cinema gaúcho,
né? Nós temos lá a Escola de Cinema de Porto Alegre, um grande destaque, o Jorge Furtado, né? Ele tem uma linha, né, agora, uma linha de narrativa muito interessante, né? Quando você pega a Ilha das Flores, é um documentário que tem mais de 20 anos, né? Você pode trabalhar a questão do capitalismo, a questão do consumismo, a questão ambiental, a questão da exclusão, a questão das desigualdades. Então, eu já realizei dezenas de mostras de cinema, IASG, Centro Cultural, CUTART. Nós realizamos uma mostra, eu e a Ana Badiali, uma grande promotora daqui de Aracaju, nós realizamos acho que foi a primeira grande mostra de audiovisual de Sergipe, isso mais ou menos uns 25 anos atrás. Yes, nós temos cinema, e exibimos um filme da Ilma Fontes chamado Arcanos, né? Sergipe precisa recuperar os seus filmes antigos, né? Arcanos é um filme lindo, com a presença, inclusive o saudoso que nos deixou a semana passada, o Amaral Cavalcante, participa do filme, né? Foi um filme feito em Super 8, foi exibido várias produções. Então, dentro dessa questão do audiovisual, hoje, encarar, né? Encarar não, você entender o aluno como um protagonista do conhecimento, né? Quando a BNCC, ela, dentro dos seus documentos, né? Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informações, de comunicação, né? Movimentos, sons, forma, textura, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, elementos da natureza na escola e fora dela, ampliar seus saberes, isso é cinema. Então, o audiovisual, ele tem uma importância vital dentro desse processo de ensino e aprendizagem, né? Só que eu, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, né, eu penso que deve extrapolar as fronteiras de dentro das escolas. As escolas, hoje, principalmente as escolas que eu trabalho, né, são escolas abertas à comunidade. Você chega lá, final de semana tem campeonato de futebol de salão na quadra, você chega para dar aula às 19 horas, você vê a galera da ginástica, um monte de senhoras que utilizam o espaço da quadra para fazer atividade física, encontro de jovens religiosos, almoço com a comunidade, e, por que não, a criação, né, efetiva de cineclubes dentro da escola, com apoio, né, do Ministério da Cultura, com apoio do Ministério da Educação, né? Então, incentivar o audiovisual, não o audiovisual e outras artes, porque senão a gente vai observar uma grande contradição, né, entre o que a BNCC pede hoje, né, a questão da linguagem, estimular os elementos, as diferentes linguagens, oral, visual, motora, digital, né, e o aluno ser protagonista. Então, se não ocorrer esse incentivo à questão do cinema nas escolas, nós estaremos entrando dentro de uma grande contradição, né? Dentro de uma grande contradição. Então, o Estado, os diferentes níveis, né, o governo municipal, estadual, né, deve começar como é que se diz, a procurar estimular como essas políticas públicas educacionais, né? Nós temos aí o Fundeb, que foi aprovado agora, né? Então, levar mais isso, levar a sério, né? Não ficar coisas isoladas, o professor faz um filmezinho aqui, tal. O audiovisual, ele não tem que preencher aquele horário livre. O professor, tem muitos professores amigos, desculpe, mas que usam o cinema, passam 1 hora em sala de aula, como se fosse, não está dizendo nada para o menino, um filme completamente descontextualizado. O cara está dando aula sobre o conteúdo que ele está trabalhando é industrialização, e ele resolve passar um filme sobre a Amazônia para preencher espaço.
é uma responsabilidade, é um compromisso ético, né, com a questão de se trabalhar conteúdos, né, análise crítica, formação de cidadãos críticos, né, para lidar com os desafios. O cinema é um local, né, o filme, o cinema é um local para se sonhar, é um objeto para se sonhar e para se transformar, né? E um outro detalhe, nas comunidades carentes, nossa, nós temos o quê? A maioria dos nossos alunos lá do Mosqueiro, né, eles não conhecem, nunca foram ao cinema. Né? Mas nós estamos vivendo a era digital, a era da globalização, nem todos têm acesso a Netflix, nem a TV a cabo. Né? Então, e nem todos têm acesso a celular, certo? Então, nós vivemos em um mundo de exclusão, a exclusão, né? Quando você pega, você faz eu trabalho também com escolas particulares, você vê justamente o contrário. Você vê uma escola particular grande que eu trabalho, foi criada uma cinemateca no ano passado, né? Nessa escola. Os meninos fizeram laboratórios de edição, nós usamos as músicas do Chico Buarque de Holanda, certo? E também fizemos nas escolas públicas, só que as dificuldades, os limites são bem maiores. Veja bem, gente, foram pertinentes as colocações do professor Vlad sobre essa questão desse momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que os professores, a equipe de gestores e os próprios alunos, eles tiveram que ressignificar, né, essa questão das ações, principalmente na escola que eu trabalho, né, à noite e à tarde. É uma escola da periferia, né, onde a maioria dos alunos, eles não têm, muitas vezes são alunos da zona, a maioria são alunos da zona rural, muitas vezes é um celular para a família inteira, né? Mas quando os grupos de WhatsApp, os aplicativos, né? O Classroom, né? As atividades, nós estamos percebendo o volume de atividades que os alunos estão passando para a gente. Então, aos poucos, né? Essa cultura digital, né, os alunos e os professores, eles estão sendo praticamente, não digo obrigados, é um tipo de uma obrigação sadia, né, de você chegar e começar a lidar, né, com isso. Eu tenho uma visão, né, pós-pandemia, inclusive estava até discutindo essa semana com um coordenador amigo, eu acredito que como grande lição desse momento que a gente está vivendo, né, tecnologias, né, o uso da internet, o uso de aplicativos dentro do processo de ensino-aprendizagem, a educação à distância, tudo isso vai ser, né, daqui para o próximo ano, né, isso vai continuar, né, como uma base de apoio, né? Eu acredito que não vai terminar, isso não vai terminar, porque a gente está observando, muita gente pensa que a escola pública entrou em apagão, e isso não é real, né? Nós temos turmas, por exemplo, turmas que têm 50 alunos, 35 alunos estão participando livremente, normalmente das aulas, resolvendo itens, né? Os professores estão gravando aulas, mandando para os grupos de WhatsApp, mandando para os aplicativos, que a secretaria tem feito um trabalho assim, né, pelo que eu tenho observado, a quantidade de cursos, de treinamentos, né, tudo isso online, com o intuito de preparar o corpo docente do Estado para enfrentar essa dificuldade. Eu estou vendo isso, e os meus amigos professores, não, a coisa está acontecendo, né? Tudo está acontecendo, certo? Claro que nós temos alunos da zona rural que têm dificuldades, certo? Bom,
Então, o professor Vlad, ele colocou de forma bem coerente e concordo assim, plenamente com as palavras dele. Mas, Zezito, com relação à questão do audiovisual na escola, né, o primeiro ponto, os desafios. Esse é o nosso objetivo principal da discussão dessa live de hoje, né? Eu acho que a palavra-chave é você contagiar, né? Contagiar como? Contagiar professores, contagiar gestores escolares, né? Diretores, coordenadores, né? Os alunos, o corpo docente, o corpo discente, né? Da escola, né? E também não é só isso, não, a escola como um todo, desde da servente, do porteiro, da merendeira, né? É um processo que envolve todo o corpo, né? de pessoas que trabalham na escola, né? Com relação a isso. Segundo, que eu acredito que hoje a maioria das escolas públicas do estado de Sergipe, né? Tem um projetor, tem um telão, e tem uma caixa de som, porque todo início de ano, pelo menos nas escolas que eu trabalho, sempre existem umas reuniões pedagógicas, as escolas elas recebem uma verba, né, de acordo com o número de alunos. Então, quais são as prioridades? Né? Então, uma das prioridades, além de comprar material, né, material permanente, essas coisas, a questão da biblioteca, né, a merenda escolar também já é uma outra coisa, que já é o Estado que fornece, é justamente a questão de equipamentos, a compra de telão, a compra de retroprojetor, né? E hoje existem organizações não governamentais, né, que, inclusive, o próprio, não sei como é que está hoje, mas o Ministério da Educação, né, o Ministério da Cultura, a Secretaria Especial de Audiovisual, não sei como é que está, mas há uns 4, 5 anos atrás, eles mandavam para as escolas, né, filmes, né, já filmes para serem trabalhados, né? Então, estimular, essa é a palavra-chave, né? O corpo docente, discente, todo mundo que trabalha. Eu, particularmente, falando por mim, eu sempre dei sorte. Eu trabalhei, 35 anos de magistério, né? Eu trabalhei apenas em 2 escolas, né? No Severino Shoa, durante 26 anos, e atualmente, aliás, o Marco Maciel, e atualmente no Paulino Nascimento. Essas escolas, todas essas 3 escolas, nós tínhamos uma estrutura muito bem montada para se trabalhar com audiovisual, né? Primeiro, né, pelo corpo gestor, né? Quando a gente chegava, já está tudo montado, né? Tudo montado, né? Você tem os equipamentos, não sei, por exemplo, se vira no show, tem um auditório, né, tem aparelho de som, não sei se é a realidade de todas as escolas, não sei não é a mesma realidade de todas as escolas, mas lá tem um auditório, né? No Paulino Nascimento, nós tínhamos gestores, né, que preparavam toda a parte do apoio logístico, que isso é importante, né? E também mais importante ainda estimular o professor, né? Estimular o professor, né? Com relação a essas novas mídias, essas novas tecnologias, entre elas os recursos audiovisuais, certo? Então, sempre nós temos alunos criativos. Quando eu falo alunos criativos, são aqueles alunos que sabem mexer com montagem, né? O Levi falou aí com edição, com fotografia, né? Os meninos, professor, eu trabalho com edição, aí traz, me mostra, professor, tem um canal no YouTube, aí mostra lá o que os caras fizeram, eu acho bacana, né? E eu fiz uma experiência com alunos da noite, lá no povoado Areia Branca. Eu lembro que faltou um professor, e eu
estava com um horário livre. Aí o coordenador pediu: Sérgio, você pode entrar? Eu falei: meu Deus, eu não dou aula nessa sala. Mas eu entrei e fiz uma palestra sobre empreendedorismo e a questão do audiovisual. Eu falei: vocês trabalham com o quê? Aí um falou: não, eu sou pescador. Aí o outro falou: não, eu trabalho com armazém. Aí eu tenho uma oficina de consertar bicicleta. Eu trabalho vendendo lingerie. Alunos do curso noturno. Aí eu falei: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão produzir um vídeo curto sobre esses produtos que vocês vendem. E depois vocês vão colocar, né, na internet. Gente, foi um barato resultado. Tinha uma aluna que ela comercializava roupas, calcinhas, essas coisas, e também ela tinha um sex shopping. Ela vendia sex shopping, peça de sex shopping. Aí ela filmou, né? Jogou no YouTube, jogou nas redes. Professor, as vendas triplicaram, né? O menino que conserta bicicleta, ele colocou no seu resultado. Então, tinha até cantor de forró, né? Um cantor, um sanfoneiro. Aí o que é que acontece? O audiovisual, ele, numa experiência assim, de uma aula em uma turma, eu substituindo, né? O resultado disso, né? Como na questão do empreendedorismo. E nós temos hoje, né, vários. Tem quase um mês que eu participei de uma live sobre a questão de como se usar o audiovisual para você vender o turismo, né, para você mostrar, né? Um amigo meu que é agente de turismo, aí, vamos bolar aí o audiovisual, você mostrar as belezas naturais do seu lugar, né? Nós participamos, Zezito, o ano passado, rapidinho para concluir, das Olimpíadas Brasileiras da Língua Portuguesa. Eu tive o orgulho de participar e foi o primeiro ano, foi organizado pela Secretaria de Educação do Estado, através da gestão do professor Josué. E organizado pelo Jorginho, né? Esqueci o sobrenome dele. As Olimpíadas Brasileiras da Língua Portuguesa. Eu recebi mais ou menos uns 40 documentários produzidos em todo o estado de Sergipe. 40 documentários, em torno de 40, né? O tema foi o meu lugar, né? O meu lugar. Então, como eu sou formado em geografia, eu tenho um carinho muito grande pela questão da geografia cultural, a questão do pertencimento, a questão da afetividade, a questão da identidade, né? Eu fiquei encantado com vários documentários, inclusive, né, uns 2 ou 3 foram participar da final, foram para Belo Horizonte, né? Mas voltando a falar, dentre esses documentários, nós tivemos um documentário que participou, que foi da Escola Júlia Teles, né? Muitas vezes, você chegar e valorizar o lugar que você mora, né? Por quê? Porque desconstrói, eu coloquei isso na análise que eu fiz, desconstrói aquela ideia do lugar como lugar da violência, como lugar da marginalização, né? E que existe flores nesse lugar, né? Eu já assisti, eu participei de uma mostra cultural do Sesc, o filme dessa garota, inclusive eu conversei muito com ela, vocês falaram agora há pouco, um filme lindo, né? Jardim documentário, eu tive a oportunidade de assistir, né? Então, nós temos, um estado tão pequeno como Sergipe, né? De todas as DRs, o Japaratuba produziu um documentário lindo, Nossa Senhora da Glória, Laranjeiras, o próprio documentário do Júlia Teles, certo? Então, mostra que a gente tem um público, nós temos alunos criativos, nós temos um grupo de professores da rede estadual
certo? Que são dinâmicos. Os caras bolaram projetos lindos e que não fizeram, foram exibidos em São Paulo, Belo Horizonte, depois São Paulo, certo? Então, tudo passa, é pela questão da vontade, certo? É pela questão do interesse, é pela questão da motivação, né? Então, nós somos, assim, digamos assim, nós somos pontos, assim, motivadores disso aí. Então, eu tento contagiar, né, os meus colegas durante as reuniões pedagógicas, né, no bate-papo na sala dos professores, né, e buscar dentro da escola cada vez mais parcerias. Eu falo com isso, parceria, né, dos professores, dos diretores. Eu sempre dei sorte, porque os meus diretores, os meus coordenadores sempre foram parceiros das minhas ideias e me davam todo o apoio para desenvolver esses projetos dentro dessas escolas, né? Então, é isso. Eu acredito que, e continuo, né, colocando para vocês que o cinema é um instrumento importantíssimo dentro do processo de ensino e aprendizagem, e que toda essa crise, né, que a gente está vivendo hoje, essa crise sanitária, a questão da saúde, que está forçando a gente a ter, né, essas aulas remotas, isso vai ser um instrumento mais tarde, que eu acho que vai ser um amadurecimento. Muitos professores que não sabiam lidar com essas tecnologias, hoje já estão sabendo, né? Muitos alunos, embora nem todos tenham acesso, né, de bom tom lembrar isso, né, porque nós temos um processo de exclusão social muito forte nesse país, né? Nem todos têm acesso à internet, poucos têm celular, por incrível que pareça. Na zona rural que eu trabalho, você tem um celular por família, certo? Então é isso. Bom, eu só quero agradecer o convite seu, né? E acompanho o seu trabalho da ação popular, né? Educação popular, ação cultural, né? No seu trabalho. E quem quiser conhecer, né, um pouco do meu trabalho como diretor, produtor, né, e professor também, né, eu tenho um canal no YouTube chamado Cine Massapê, né? Mas teve uma moça que ela fez uma pergunta sobre as lendas urbanas, rapidinho, né? Eu vou só falar, é o seguinte: quando eu era garoto, né, quando eu ia dormir, aí a minha avó dizia: menino, vá dormir, senão Laconga lhe pega. Menino, vá dormir, menino, vai estudar, senão Laconga lhe pega. Eu falei: mas rapaz, quem é Laconga? Sabe, eu fui criando isso na cabeça, porque eu fui crescendo ouvindo isso. Aí um belo dia, eu compro o Jornal da Cidade e tem uma página inteira de uma matéria da Joana Cortes, uma jornalista, sobre Laconga. Eu falei: vou fazer um documentário. Então, eu escrevi o projeto em um edital da Foncaju em 2007, ganhei o edital e fiz o filme, né? Conta a história de um crime que ocorreu. E, na verdade, esse filme ele foi muito interessante porque, na verdade, ele desconstrói a ideia, né, que foi construída pela imprensa de Sergipe, né? O rádio, que tem um poder, que tem ainda um poder muito forte de manipular informações, né? E nós descobrimos que, na verdade, foi um crime político, o crime de Laconga, né? Foi porque o menino que era Laconga era sapateiro e o menino derrubava o sapato, tal, ele foi lá e matou. Não, divergências políticas entre os dois vizinhos, né? Mas aí é uma longa história. Assiste o filme. O meu canal chama-se Cine Massapê, né? Tem vários documentários, né? E, mais uma vez, parabéns, adorei trocar essas ideias com vocês, né? Estamos sempre às ordens, viu? Um abraço para todos.